Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal impériofortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos trazer um assunto que é deveras polêmico, vamos colocar assim, e que muita gente pede aqui, que é a amarração. Gente, a amarração. Bom, lembrando que a gente está falando desse assunto não só porque a galera normalmente pede, mas também porque um apoiador solicitou, né? Ele entrou como apoiador e por conta disso ele tinha direito a pedir um tema para um podcast, então ele solicitou a amarração. Lembrando que a gente não vai, nesse podcast, ensinar a fazer a amarração. Para isso existem cursos de amarração, livros de amarração, etc. O que a gente vai falar aqui é mais ou menos como funciona. A gente pode até falar algumas partes, né, de algumas amarrações e etc. Mas a gente não pode passar um ritual completo de amarração. Vocês vão entender isso no decorrer do podcast, certo? Então, galera, vamos lá. Amarração. Bom, primeiro a gente tem que desmistificar muita coisa sobre a amarração e deixar bem claro de onde vem, né, cada termo. A amarração em si, ela consiste em você juntar duas coisas ou duas pessoas que normalmente não eram para estar juntos. Então, normalmente, quando as pessoas querem tirar a capa feia da palavra amarração, elas dizem que quando você amarra algo, você está juntando dois destinos. Ou seja, eles estão maquiando uma coisa que em moda, vamos botar assim, na moda em si, se tornou a amarração amorosa. Que consiste em você pegar duas pessoas que não estão juntas e colocá-las juntas de forma forçada. Mesmo que essas pessoas não tenham realmente vontade de estar juntas. Então a gente já entra em algumas questões que são interessantes da amarração, que é o fato de que você pode sim amarrar duas pessoas, certo? E você não ser nenhuma delas. Então você pode sim fazer uma amarração para que o seu filho fique com a menininha que ele gosta. Você pode fazer sim uma amarração para que um amigo seu fique com a menina que ele gosta, ou que a sua amiga fique com a amiga que ela gosta. Ou seja, você não precisa necessariamente fazer parte da amarração para que você realize-a. Então isso já pode dar uma grande zoada no rolê, vamos botar assim. Porque imagina comigo, uma pessoa de má índole, ela pode sim forçar a amarração, ou seja, um relacionamento forçado entre duas pessoas que ela sabe que nunca vão dar certo, né? Então esse é um dos pontos negativos da amarração. A gente vai falar mais desses pontos negativos e não tanto dos positivos, né? Mas vamos lá. Então a amarração é algo ruim. A amarração é algo que foi feito sempre para ferrar com a vida das pessoas. Aí que tá a questão. Não. A amarração ela também pode sim ser utilizada para juntar duas pessoas que claramente querem estar juntas, mas por algum motivo do destino, algo as impede de estar juntas. Elas podem ter algum problema de família, no maior estilo Romeu e Julieta. Elas podem simplesmente estar muito confusas, e aí cabe ao seu julgamento, ou ao julgamento de algum deles, de que eles são a melhor opção. E tem, obviamente, a galerinha que usa a amarração simplesmente para dar um empurrãozinho em algo que já estava pronto. Então todo mundo já teve isso, aquele amigo que tá com aquela mina que não vale porra nenhuma, sendo que ele é apaixonado pela sua outra amiga que é muito legal com ele, mas ele não tem coragem de largar o relacionamento abusivo dele e tentar algo novo, seja por qual motivo for. Então algumas pessoas optariam por fazer uma amarração para que esse cara largasse a mocreia da esposa dele, né, e fosse tentar uma vida nova com a santinha da sua amiga. Então você repara que todo mundo
tenta dar uma justificada no que tá fazendo. Porém, a verdade é que você tá sim se metendo na vida de alguém. Seja porque você ama aquela pessoa ou acredita que ama aquela pessoa, ou porque você acredita que o que ela tá fazendo é errado. Isso tá errado? Com certeza tá. Por quê? Porque você tá mexendo com o destino de uma pessoa. Você tá tentando moldar a cabeça de outra pessoa. Então, se você for uma pessoa hipócrita e que diz que não faz nada de errado porque você é uma pessoa boazinha, então você pode parar de ouvir esse podcast por daqui, sacou? Porque, obviamente, você não tem interesse nenhum em amarração, já que você é um floquinho de neve, é o último torrão de açúcar. Só que nós sabemos que as pessoas não são assim. Nós sabemos que o ser humano ele é egoísta, nós sabemos que o ser humano ele é cruel, o ser humano ele é malvado e em alguns momentos, por alguns motivos, eles acabam cometendo atitudes que são absurdamente condenáveis. E uma dessas atitudes é sim, ela concluir que ela é a melhor opção para uma outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não pense assim. Então, muitas pessoas enxergam a amarração como uma forma de cárcere, ou seja, você está privando a pessoa das próprias vontades dela, forçando a cabeça dela, a mente dela, a aceitar que você é a melhor opção ou que uma pessoa que você escolheu é a melhor opção para ela. Então, se vocês pararem para pensar, isso seria mais ou menos como se você hipnotizasse alguém para que esse alguém se apaixonasse por outra pessoa. Mas se fosse só isso, até que seria bonitinho. Ah, legal, só hipnose, então um belo dia a pessoa vai acordar. Mas não. Imagina que você está numa hipnose, mas que você está acordado o tempo todo, você só não consegue sair dela, certo? Isso é o efeito de uma amarração. Ou seja, a vítima, e sim, a pessoa que está sofrendo a influência mental do magista, do bruxo, do ocultista, da bruxa, é uma vítima. A vítima, ela, em dado momento, no começo de uma amarração, ela primeiro vai ter que se livrar do atual cônjuge que ela tenha. Então, por exemplo, se você faz uma amarração para aquela garota que você gosta, ela, antes de começar a gostar de você, ela vai ter que começar a desgostar de quem ela realmente ama. Então, aquele namorinho dela que era perfeito vai começar a ficar muito ruim. Então, o acaso vai trabalhar, certo? E vai começar a fazer com que nada para eles dê certo, ao ponto de que o sentimento que ele tinha por aquela pessoa, ou que ela tinha por aquela pessoa, comece a se transformar em algo que ela não goste, em algo ruim. Mesmo que dentro do interior dela, ela saiba que ela gosta e que ela ama aquela pessoa. O acaso vai fazer com que a pessoa se torne insuportável na vida dela. E isso não tem uma regra de eu quero que aconteça, mas eu quero que seja fofo. Não, isso não vai rolar. As coisas simplesmente vão acontecer. Então, se por acaso a pessoa tiver que se tornar abusiva, mesmo que antes ela não fosse nem um pouco abusiva, ela vai se tornar abusiva. Mesmo que a pessoa não tivesse nenhum vício e tenha que começar a ter algum vício para a pessoa largar ela, isso vai acontecer. Então o que rola? Dá sim para você ganhar um 2 por 1, né? Você consegue destruir a vida de alguém enquanto faz com que o cônjuge dessa pessoa se apaixone por quem você escolheu para ela por algum motivo, né? Então você já deve estar percebendo que a nuvem negra já está chegando nesse podcast. O interessante é que hoje aqui no Rio de Janeiro tá uma chuva e tá bem cedo, ainda tá bem escuro aqui. Então é o clima perfeito para falar de rituais que controlam a mente das pessoas e que podem foder com a vida das pessoas. Então agora vamos para a segunda parte, onde a gente fala mais ou menos como é que funciona um ritual de amarração. Porque muita gente acredita que um ritual de amarração é um ritual de baixa magia.
né? Que a pessoa faz um pequeno bruxedo, um pequeno feitiçozinho, um ritualzinho, e aí com isso ela vai influenciar a mente da outra pessoa e mudar a vida da outra pessoa. Bom, a gente tem que lembrar de uma coisa: o esforço que é aplicado vai ditar o tamanho do efeito que aquilo vai ter na vida de uma pessoa, certo? Então, as pessoas confundem muito simpatia, né? Que são esses pequenos feitiçozinhos, bruxedozinhos, com amarração de verdade, né? Então vamos lá, o que seria uma simpatia de amor? Porque enquanto é simpatia, as pessoas ainda não chamam de amarração. Por quê? Porque quando são pequenas simpatias, o que você tenta fazer é influenciar a mente da pessoa para que ela perceba você de forma diferente. Então, quando você faz uma pequena simpatia, um pequeno bruxedinho, tipo, colocar o nome da pessoa dentro de uma maçã com mel e espetacravo, sacou? Coisas desse tipo. Quando você faz esse tipo de coisa, você está tentando mudar a forma que a pessoa enxerga você, ou a sua vibração energética, vamos colocar assim. Quando você pega e escreve o nome de uma pessoa, sacou, num papel e prende numa vela vermelha e queima a vela junto com a vela com teu nome, né? Aí já é um bruxedinho, já lembra mais um ritualzinho. Porque aí quando as velas queimam, elas queimam juntas, e aí isso deveria representar vocês dois juntos. Você amarrar o nome da pessoa no seu pulso e ficar carregando o nome da pessoa por aí, como se ela estivesse com você, lembrando mais ou menos como é que os orientais veem um relacionamento amoroso, etc. Isso são pequenas simpatias, né? Pequenos bruxedinhos que servem como um ritual, vamos colocar assim, de influência energética. Ou seja, faz mal? Não. É tão malvado como eu citei na primeira parte desse podcast? Não. Isso é você tentando, sacou? Se a pessoa ela realmente não gosta de você, mano, tu pode cortar 1000 laranjas no meio e colocar 1000 vezes o nome da pessoa lá dentro e gastar 1 tonelada de açúcar, a pessoa vai continuar te odiando. Ela não vai do nada, minha boca adocica quando penso nela. Isso não vai acontecer, certo? Se a pessoa já tem algum problema contigo, porque vocês já tiveram um relacionamento ruim e não tem volta, e você faz isso, vai adiantar? Não vai adiantar. Ela vai continuar te odiando. Por quê? O seu potencial de influenciar a vontade de alguém, o acaso da vida de alguém, utilizando uma pequena simpatia, não é tão grande quanto a merda que você fez para que a pessoa te odeie, sacou? Então não adianta. Aquela tua ex-namorada que era escrota pra caralho e tal, e você quer fazer um ritualzinho pra adocicar ela, isso não vai ocorrer, cara. Ela vai continuar te odiando. Aquele teu ex-namorado e tal, que você fez uma grande cagada, e aí você fala, vou botar uma velhinha junto aqui, que aí a gente vai ficar junto de novo. Não vai rolar, certo? Mas como eu disse, isso daí nem pode ser considerado simpatia, porque são o que o nego chama de feitiços do amor. Tem vários rituais desses, vários. Muitos envolvem lua e velas e muito açúcar, ou seja, o amor é diabético, certo? E vocês podem encontrar, mas eu já digo logo, não tendem a funcionar, né, em casos mais complicados. Porém, se você conheceu aquela menina no trabalho, vocês se deram bem, só que tu é muito inseguro pra ir lá falar isso com ela, e aí tu quer fazer um ritualzinho desse pra ver se ela te percebe, aí sim. Então vocês percebam, né? Eu não vou mais continuar falando desse tipo de ritual, porque esse tipo de ritual é uma coisa muito adolescente, é uma coisa muito interiorana, muito inocente demais para ser chamado de amarração, né? Mas e a amarração em si? E aquelas amarrações de trago a pessoa amada em 7 dias? E aquelas pessoas que dizem que ficam ricas fazendo amarração? E que fazem amarração para artista? Isso existe?
Cara, isso existe, mas a gente nem pode necessariamente chamar de amarração, porque é um trato como qualquer outro, certo? Uma amarração, vamos colocar, de culto afro, da Goetia ou de qualquer outro culto em si que pode ser considerado uma amarração de alta magia, é um trato ou pacto, vamos colocar assim, que é feito entre o ocultista e uma determinada entidade. Então, sim, você pode usar a macumba para fazer uma amarração pedindo para um Exu. Sim, você pode. Você pode fazer uma amarração usando a Goetia, chamando um Daimon. Você pode. Você pode fazer isso usando uma fada, um Djinn. Pode, certo? Por quê? A amarração, ela é basicamente um trato. É um pacto que você faz com uma entidade. Em troca de alguma coisa, você vai mudar a vida de outra pessoa para que essa pessoa responda às suas necessidades. Então vamos botar um exemplo assim. Gigin tá muito apaixonada pela Delirium. Só que a Delirium não gosta mais do Gigin porque Gigin inventou de começar a beber cachaça, certo? Gigin pensa, porra, eu sou um evocador goético, então eu vou chamar um Daimon e eu vou fazer um acordo com o Daimon. Eu vou, por exemplo, gravar o nome do Daimon numa pedra alta e que vai durar 1000 anos se ele fizer com que Delirium continue gostando de mim mesmo bebendo cachaça, certo? O trato foi feito, o demônio aceitou, o Gigin aceitou, foi dado-se um prazo para que aquilo ocorra, não para que aquilo termine, e aí então o demônio vai fazer a parte dele, ou seja, é um trato. Ou seja, o demônio vai modificar o acaso, certo? Nem que ele tenha que fazer com que a Delirium comece a tomar cachaça também, ele vai dar o jeito dele, certo? Ou seja, para que você acredite em amarração, você tem que acreditar em pactos, certo? E nós sabemos que existe o termo amarração amorosa há muitos anos. Então, se existe, provavelmente em algum momento funcionou. Talvez não funcione hoje em dia, talvez não funcionava antigamente, agora funciona, mas que existia, existia. E é por conta disso que não se fala muito de como fazer um ritual de alto nível de amarração. Porque é basicamente você fazer um trato com uma entidade e solicitar o controle da vida de outra pessoa. E isso é basicamente o que você faz em qualquer trato, não só os de amarração. Então, se você realmente for interessado em fazer uma amarração amorosa para alguém, basta que você aprenda, né, como fazer um pacto com uma determinada entidade, seja ela de qual culto for. Obviamente tem algumas que são mais voltadas, né, à parte amorosa, assim como tem umas que são mais voltadas à guerra e etc. Mas nada mais é do que um pacto que você faz para que controle a vida de outra pessoa. E isso parece que você está contratando alguém para sequestrar a pessoa que você diz que ama, quando na verdade você só é viciado naquela pessoa e totalmente descontrolado. E é por conta disso que a amarração é mal vista. E aí vem a pergunta, porra, então eu nunca vou fazer amarração. Como eu disse, o ser humano é podre. O ser humano, ele é desprezível. Então sim, eu acredito que muita gente vai ouvir isso tudo que eu falei e em um dado momento vai acabar fazendo uma amarração, uma simpatia, um bruxedo, porque é isso que a gente faz. A gente comete erro. Todo mundo comete erro. Então vem a grande pergunta final. Dá pra fazer uma amarração e no final dar certo? Os dois ficarem bem e felizes? Por incrível que pareça, dá. Só que a chance disso acontecer, eu acho que é uma numa vida inteira que tu vai ver. Porque normalmente a pessoa que é a vítima, ela acaba sofrendo com o cárcere, com o sequestro emocional, mental e psicológico que ocorre com ela, certo? Eu não vou seguir muito nesse assunto, porque aí senão o nosso podcast vai ser bloqueado pelo Spotify por estar falando de assuntos muito tristes. Então, como a gente já está batendo os nossos 20 minutos, bom, eu imagino que muitos de vocês imaginavam que a gente ia falar sobre como fazer os rituais e etc, mas não é o caso.
foi avisado no começo, então não reclamem depois. Lembrando sempre que a gente tem nosso portal, imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e lá sim vocês encontram alguns rituais, certo? Para adocicar, para amarração e etc. Principalmente do voodoo. A gente postou bastante material lá sobre isso. Se você gostou muito do nosso conteúdo e quer contribuir, a gente tem o nosso Apoia-se. O link está logo aqui embaixo. Você pode começar com R$5 e vai até R$50. Todo esse dinheiro é convertido para que a gente possa manter o portal e aumentar a frequência de postagens, podcasts, etc. Lembrando sempre que quem se torna apoiador ganha o direito de solicitar, sim, matéria e podcast do tema que achar melhor, obviamente relacionado ao ocultismo. A gente tem também o nosso canal no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, dá um like, compartilha. Se puder, se inscreve no canal, apesar da gente não levar muito a sério o YouTube, né? Quem sabe isso daqui cresce e aí a gente começa a ter um canal, eu viro um virtual streaming, alguma coisa assim, certo? Então, galera, muito obrigado se vocês estão até aqui. Até a próxima. Fortuna.